Glória a Deus. Estamos no Brasil, esse país lindo, maravilhoso, no dia 5 de fevereiro de 2025, às 7 da manhã, direto de Uberlândia, para uma transmissão para todo mundo, né? Quem quiser entrar ao redor do mundo é bem-vindo, né? E de vez em quando, ou sempre, temos alguns participantes internacionais aqui. Bênção, né? Glória a Deus. Deus, nós temos que ser muito gratos a Deus por tantas bênçãos. E essa aqui é uma delas, né? A internet, essas tecnologias que nos conectam, que nos proporcionam esse momento de orarmos juntos. Mesmo que não conseguimos dar as mãos, estamos orando juntos como só propósito. E sim, irmão, eu creio que aqui tem mais de dois ou três reunidos em nome de Jesus, né? Então ele está presente, né? Mesmo que não estamos fisicamente no mesmo local. Glória a Deus por isso. Eu tive essa noite, uma noite mais desafiadora, então minha cabeça está um pouco voada. São três crianças com pneumonia em casa, e aí as madrugadas são bem complicadas, né? Não respiram direito, tossem muito, não conseguem dormir, e eles fazem um revezamento. Quando um está dormindo, o outro fica acordado. Quando o outro acorda, o outro vai dormir, né? Então, eles conseguem nos manter acordados a noite toda. E em tudo dai graças, né? Mesmo no meio da madrugada ali bem cansado, eu pude agradecer a Deus, pude orar pelos meus filhos e agradecer por tudo, irmão, pela doença que eles têm agora, porque nesses últimos dias eu fui para uma escola, né? Uma escola do Clamor pelas Nações, teoricamente missionária, mas não muito. E ali eu tive a oportunidade de compartilhar com algumas pessoas. E uma pessoa tinha uma dificuldade com o filho, né? Um filho que nasceu é, com uma deficiência, né? Com uma limitação. E aí eu pude relembrar que uma criança tinha nascido com uma deficiência e vieram perguntar a Jesus, né? E por quê? Foi pecado dos pais? Foi ele que pecou? Como é que é esse negócio aí, né? E Jesus respondeu de forma objetiva que era para a glória de Deus. E sim, eu creio que para a glória de Deus pode ser que Deus venha curá-lo e o nome dele seja exaltado, mas eu creio que sem a cura e os pais e a criança louvando a Deus e glorificando a Deus, o testemunho pode ser mais impactante ainda, né? Sem a cura. Eu me lembro daquele jovem, o nome dele é diferente porque ele era, imagina, do leste europeu, né? O Vitnik, que não tem braços e nem pernas e anda testemunhando sobre Jesus ao redor do mundo. Isso é mais impactante ou não do que uma pessoa que foi curada e testemunha sobre a cura que ela recebeu, né? Então, em tudo dá glória, irmão. Em tudo dá graças. Louvado seja Deus por tudo que a gente tem vivido, né? Pela noite sem sono, né? Por talvez hoje não ter uma carne no almoço, ou como dizem em Uberlândia, uma mistura, né? Não tem uma mistura. Glória a Deus por isso. Vamos dar graças em tudo, né? Porque Deus é bom em todo tempo e em toda circunstância. Então nós podemos ser gratos a Ele. Vamos começar orando essa manhã de oração, né? Fechamos nossos olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado porque os judeus não o receberam. Então o Senhor deu a todos o direito de serem feitos filhos de Deus. Que privilégio é ser enxertado na videira verdadeira, hoje chamados de filhos. Deus, nos ajude a enxergar a beleza desse privilégio, porque o nosso destino era o inferno e hoje nós temos aqui como nosso maior tesouro. Hoje nós temos a esperança da glória. Hoje nós somos chamados de filhos. Hoje nós não estamos perdidos sem rumo, entregues aos nossos próprios prazeres, mas hoje nós temos uma verdade para caminhar nela.
um caminho para caminhar nele, a vida para desfrutar, a vida plena, Pai. Essa vida plena que nos dá a oportunidade de ver a beleza em tudo, mesmo na escassez, a beleza, porque o nosso prazer não está nas coisas que perecem, mas em caminhar contigo, Pai, em te conhecer, em viver em novidade de vida. O Senhor é muito bom para nós, Pai. O Senhor é muito bom. Nos ajude a enxergar a tua bondade dia após dia e nos mínimos detalhes, porque o Senhor é fiel. Por mais que nós falhamos, nós te negamos, nós pecamos, o Senhor permanece fiel. E de novo, nós estamos aqui numa manhã orando, podendo falar com o Senhor, podendo pedir, sim, podendo ouvir as verdades do teu evangelho, as verdades da tua palavra, das escrituras. Como isso é precioso, Pai, para os nossos corações. Ainda mais numa manhã, que assim a gente começa amanhã cheio da tua palavra, cheio de vida, para espalhar essa vida para as pessoas com as quais nós vamos nos encontrar nesse dia. Muito obrigado, porque o Senhor é bom para conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, Amém. pastor Ed. Amém, irmãos. Vocês me escutam perfeitamente? Sim, Perfeito, Éder. Bênção. Beleza. Muitas vezes dessa sala que eu fico aqui, durante o dia, a internet não está muito boa, mas eu acho que agora cedinho que não tem ninguém aqui no escritório, ela fica só para mim, né? Aí funciona bem. Glória a Deus por isso. Meu querido Valdo, você consegue orar nesse momento? Sim, senhor. Bênção, tem tempo que eu não te dou um abraço, você é uma pessoa tão carinhosa, né? E nesse momento eu gostaria que você orasse, por gentileza, por um grupo de pessoas que passa por nossas vidas, que passam por nossas vidas, que eu acho que existe um lugar para a gente excluir essa classificação. Mas muitos têm ainda assim, muitos de nós ainda colocam essa etiqueta nessas pessoas. E a Bíblia fala sobre essas pessoas, que são os nossos inimigos, né? É, Então, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, a gente sabe disso. Mas a gente ainda assim coloca etiqueta em algumas pessoas como inimigos, né? E Jesus, em Mateus 5 ele vai falar assim: olha, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, né? Então, inimigos, eu acho que a gente talvez eu acho não, é possível que a gente arranque essa etiqueta das pessoas e não enxergue ninguém como inimigo. Agora, existem pessoas que nos perseguem, né? E aí a gente precisa orar por eles. Então, Valdo, por gentileza, ore para que a gente aprenda a orar pelos inimigos, aprenda a amar os inimigos e aprenda a trocar essa etiqueta e orar também por aqueles que nos perseguem, por favor. Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse dia que iniciou com o sol, Senhor. Muito obrigado, Pai. E como o pastor Éder falou, Pai, a tua palavra mesmo ela diz, Senhor, para orar, né, pelos inimigos, orar pelos que nos perseguem, Senhor, e como foi falado, às vezes a gente rotula, Senhor, põe um rótulo, né? A gente cria cisma, fica cismado com as pessoas que acha que estão fazendo, desfazendo, alguma coisa parecida, Pai. Mas nessa manhã nós queremos, como comunidade, como corpo, Senhor, apresentar essas pessoas diante de Ti, tanto as que nos perseguem, né? Nos dias de hoje está tão visível o que está acontecendo no mundo, Pai, em termos de perseguição, Senhor. Perseguição religiosa, perseguição política, tantos tipos de perseguições que a gente consegue enumerar e nomear, Senhor. Então,
nós queremos orar nessa manhã, Pai, te pedir que caia por terra mesmo, Pai, toda malignidade, Senhor, todo espírito contrário contra a tua palavra, contra os teus desígnios, Senhor, em nossas vidas, em nossos ministérios, em nossos chamados, em nossos desafios, Pai, são tantos desafios que cada um individualmente tem no seu dia a dia, Pai, dado por Ti, Pai, direcionado pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E nós queremos nessa manhã apresentar, Pai, essas pessoas diante de Ti, Pai. Pessoas que nesse exato momento estão se sentindo perseguidas, nesse exato momento estão recebendo influência tão pesadas, tão temerosas, tão atribuladas, Pai. Então, nessa manhã, nós queremos te pedir que o Senhor venha com o teu bálsamo, que o Senhor venha com a tua mão, Senhor, e o Senhor pegue essas pessoas, Pai, coloque ela num local onde só ela sabe que ela pode estar contigo, Pai. Que o Senhor tire todo o peso, todo o fardo, Pai. Que nessa manhã o Senhor traga palavras de conforto no coração dessas pessoas que nesse exato momento estão presas no mundo espiritual por alguma coisa, Senhor, por medo, por dúvida, por doenças, Senhor. Então, que o Senhor venha nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, nos livrar, Pai, de todo o mal, Pai, que as trevas tentam nos lançar, Pai, de toda perseguição nessa manhã, que a tua glória, que o teu amor possa nos alcançar nessa manhã, Pai, que a tua imensa sabedoria possa nos orientar, Pai, nos direcionar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Valdo. Amém. Obrigado. Bênção. Deus nos ajude a enxergar as pessoas de uma forma diferente. Pastor Evandro, consegue orar nesse momento? Está aí? Prontinho. Bênção. Nesse momento, eu gostaria que você orasse, Pastor Evandro, por pessoas que nós, de novo, colocamos uma etiqueta. Irmãos, eu fiquei uma semana e meia, né, perto de Belo Horizonte, num acampamento, né? E eu pude ver como é que a igreja evangélica tá. A situação tá precária, viu? Tá precária. A gente fica aqui na vide, no cantinho ali, e reclama de um probleminha aqui, reclama de um probleminha ali, mas a situação da igreja evangélica tá caótica. Foi, assim, assustador o que eu vi. Eu fui ali, obrigado, Sandra. Eu fui ali para aprender, né? Enfim, e foi triste. E a igreja, ela faz muito isso, de colocar uma etiqueta nas pessoas, de assim, isso aqui é um pecador. Por quê? Ah, porque ele é um criminoso, ele matou, ele roubou, né? Ele é um corrupto, ele é um político corrupto, esse aqui é um adúltero, né? E eu me lembro muito bem de aprender isso com clareza do Alan, por falar muitas vezes, de falar assim, gente, do jeito dele, né? Mais duro, né? Mas, então, o adúltero a gente joga fora e o mentiroso a gente tá tudo certo, né? O cínico tá tudo certo, né? Aquele que faz as coisas escondidas tá tudo certo. Quando a gente descobre, a gente crucifica, né? Mas esses pecados aí, que não estão tão à vista, a gente tá tudo certo. Então, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos da graça. E nós vamos falar só dos cristãos, tá? Da igreja evangélica, né? Nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar os pecados de fato, né? E não criar uma tagzinha para alguns, até mesmo porque Jesus diz que ele não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Então, que a gente passe a enxergar de uma forma diferente as pessoas que estão à nossa volta e tratá-las também de uma forma diferente. Amém, Ivan? Amém, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, queremos te agradecer por mais esse dia, Senhor. Te agradecer pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Te agradecer pelas misericórdias renovadas nesta manhã. Te agradecer, Senhor, pelo teu imenso amor. Ó Senhor, ajuda-nos, Deus,
a ver como o Senhor nos vê, Pai amado, a olhar para o nosso próximo como o Senhor olha, Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Pai, somos todos pecadores, sim, somos pecadores, fomos concebidos em pecado, Senhor. Mas o Senhor, em tua infinita graça, enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados, Pai, e através de Jesus somos salvos. Nós queremos te agradecer por isso, Senhor. E eu peço em nome de Jesus, ó Pai, que nossas mentes, nossos corações estejam cada vez mais ligados ao Senhor, ligados às coisas do céu, Pai amado, para que possamos olhar para o nosso próximo com amor, com compaixão, Senhor. Eles estão, Pai amado, muitas vezes, Senhor, praticando, Pai, o que eles conhecem, porque eles não conhecem o Senhor ainda. E nós que conhecemos o Senhor, que andamos com o Senhor, que possamos, ó Deus, levar este amor, levar essa paz, essa alegria que o Senhor nos dá às pessoas que estão aí nesse mundão, meu Pai. Ó Deus, que em vez de a gente ficar julgando o outro como isso ou aquilo, que a gente possa ajudá-los, ó Deus, a encontrar o teu caminho, Senhor. Que sejamos, ó Deus, canais de bênção em tuas mãos, Pai. Que possamos olhar para o outro, para o nosso vizinho, para o nosso parente, para o nosso amigo, com o olhar que o Senhor tem conosco. Porque mesmo sendo salvos, ó Deus, nós precisamos da tua graça todos os dias, da tua misericórdia todos os dias. E precisamos praticar, ó Deus, a santidade, buscar a tua presença, Senhor. Nos enchemos com teu amor, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, meu Pai, que nos ajude, Pai. Nos ajude nesse caminho, Pai. Enquanto caminhamos, ajudar o outro, Pai amado, a prosseguir nesse caminho que o Senhor tem nos mostrado, nos revelado, Pai. Ó Deus, tira de nosso coração toda soberba, tira de nosso coração toda hipocrisia, tira de nosso coração tudo aquilo que não pertence ao Senhor e encha-nos cada vez mais com Teu Espírito, com Teu amor, Senhor. Que cada dia mais possamos alimentar o nosso espírito, Pai. Que nós possamos nos diminuir cada vez mais e que o Senhor cresça em nossas vidas para que possamos testemunhar do Senhor, para que o outro, quando olhar para nós, Pai, possa ver o Senhor em nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas imperfeições e nos ajude, Pai amado, nesse caminho que é o caminho da bondade, da alegria, do amor, da compaixão. Que o Senhor nos dê, Pai, o direcionamento para que possamos cada vez mais ajudar aquele que está caído, aquele que não te conhece, aquele que está perdido, que sejamos luz, que sejamos sal, que façamos diferença. Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude a ajudar o outro, a abençoar o outro cada dia mais, Pai. Perdoa-nos e cada dia mais possamos buscar a tua presença. Toca, Deus, os corações, quebranta os corações daqueles que estão perdidos e nos ajude, Pai, a mostrar os caminhos do Senhor para cada um deles. Essa é minha oração nessa manhã, Pai, com perdão dos meus pecados, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, pastor Evandro. Amém. Amém, pastor Evandro. Amém. Essas orações dessa manhã, meus irmãos, elas estão batendo em dois lados. A gente está orando pelos outros, mas também orando para que Deus trate os nossos corações. Quando a gente ora pelos inimigos, a gente ora para que eles, né, encontrem o Senhor, mas que eu os trate de forma diferente, eu os veja de forma diferente. Assim como esses pecadores, né, classificados em um estágio mais grave, né? E agora nós oramos para um outro grupo, que são os arrogantes e orgulhosos. Esse grupo também incomoda muito a gente. Talvez não a você, mas a mim incomoda muito pessoas arrogantes e orgulhosas. E nessa escola que eu estive na última semana, por isso eu faltei os dois últimos domingos, e nós estávamos lá. Aconteceu um evento que eu não vou contar aqui, porque tomaria muito tempo, mas foi uma situação muito ruim, é muito ruim. Não comigo, não com a Heloísa, não com nossos filhos, estávamos todos lá.
mas com uma outra jovem em que fizeram um tribunal lá, uma coisa horrorosa, horrorosa. E nesse tribunal, a pessoa que causou todo o mal, a pessoa que cometeu o pecado, que causou assim, um estardalhaço, uma bagunça. Era um evento com umas 600, 700 pessoas, tá, gente? Era um evento grande, um acampamento grande, é, e vieram pessoas de outros países, enfim. E aí, a pessoa que fez todo o estardalhaço, no final, depois de um dia de confusão, um dia de problema, um dia de angústia, um dia de choro, um dia muito ruim para muitas pessoas, né? Resolveram fazer uma reunião para resolver a situação. E aí juntaram as pessoas envolvidas. E a pessoa que estava sendo massacrada me pediu para a Heloísa, por favor, vai comigo, senão eles vão acabar comigo lá. E eu não queria me envolver de forma nenhuma. Eu já tenho tantos desafios para resolver na vida que eu falei com a Heloísa, não. Mas aí a jovem me pediu e eu falei assim, tá bom, eu vou com você, né? E aí juntou assim umas 10 pessoas. E a pessoa que fez toda a bagunça, ela ficava dando risadas. Ela ficava ironizando o tempo todo. Depois que foi identificado que ela tinha feito todo estardalhaço, ela veio ironicamente pedir perdão. E Heloísa, como uma leoa, levantou-se e falou assim: não, assim não, pode sentar lá no seu lugar. Não vem pedir perdão desse jeito também, não. E tal, a Heloísa ficou brava, a Heloísa se levantou naquele momento e a, depois, no final do evento, uma outra pessoa nos ligou falando assim: sabe por que eles não quiseram tratar o pecado daquela mulher irônica, daquela mulher arrogante, orgulhosa? Porque ela é a dona do sítio. Por isso que não quiseram tratar o mal na raiz. Por isso que passaram a mão na cabeça dela. Gente, é muito triste isso. É muito triste. Mas ao mesmo tempo, em tudo nós devemos dar graças. E nesse momento de oração aqui, em que nós vamos orar, e aí, Saulo, se você puder orar nesse momento, por aqueles que são arrogantes, por aqueles que são orgulhosos, para que eles encontrem aquele que se fez carne, que se humilhou, que lavou os pés, que foi para a cruz, sem nunca errar, né? Ele sempre foi humilde. E ao mesmo tempo, Saulo, que Deus trate no nosso coração, porque enquanto você estiver orando, eu vou orar pela Denise, a dona do sítio, né? Para que a gente aprenda a ser como aquele que foi humilde, que lavou os pés, que foi para a cruz. E ame essas pessoas que são arrogantes e orgulhosas. Amém? Amém, Éder. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque mais amanhã o Senhor nos coloca junto aqui. Uma manhã gostosa, uma manhã fresquinha. Obrigado, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso braço forte. Obrigado, Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Senhor, o Senhor é tudo na nossa vida. Queremos estar em breve com o Senhor. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu uma igreja e o Senhor nos tem ensinado, através da palavra do Senhor, a humildade, a simplicidade. Senhor, que nós continuemos nessa pegada, que nós continuemos e que nós possamos estar alertas a esse mundo, contra essas coisas, que nós possamos estar vigilantes, é a palavra, nós possamos estar sempre vigilantes, que a humildade, a simplicidade possa estar no nosso dia a dia, aonde estivermos, porque esse é o ensino da tua palavra. Que nós possamos respeitar o outro, respeitar o semelhante, respeitar o próximo. Que nós possamos, Senhor, nos diminuir diante do outro. Senhor, que nós possamos, com
com esse caminhar, nós possamos dar exemplo, Senhor. Exemplo de humildade, exemplo de simplicidade. E, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia daqueles que são muito vaidosos, que são muito arrogantes. Nós sabemos que se nós não ficarmos alertas, nós também temos esse sentimento, porque é muito sutil essas coisas na nossa vida. Por muitas vezes eu já me peguei assim, me achando, me achando, me achando. Então, Senhor, que o Senhor nos dá um coração humilde, um coração simples, que nós possamos a cada dia mais, a cada caminhar juntos como igreja, que nós possamos estar sempre firmes nesse propósito e que o Senhor tenha misericórdia daqueles que não enxergam essas coisas e que tenham eu na frente, porque nós sabemos que nós somos pequenos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é maior e muito maior. Por isso, Senhor, te pedimos nessa manhã que o Senhor nos dê esse ensinamento e que nós possamos dia a dia buscar a simplicidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Saulo. Obrigado. E eu gostaria de fechar esse momento de oração hoje, Bonde, com você, orando. Tem muitos motivos para a gente orar, gente. Tem muitos. Mas a gente vai encerrar com esse hoje, Bonde. Com uma outra classe que mexe comigo, tá, irmão? Tô falando de mim. E aí talvez mexe com você também, que são os ingratos, né? Ai, meu Deus do céu. Quando você faz um negócio e a pessoa é ingrata, ela cospe no prato que comeu, né? Isso mexe comigo, não sei se com você. Os ingratos, os indiferentes, né? Você está ali se esforçando, né? Nesse próprio retiro, a mulher fez uma bagunça e a menina que estava sofrendo, ela falou assim: não, gente, eu estou disposta a lavar os pés de vocês. E ainda assim, o pessoal foi massacrando ela, massacrando, massacrando. Coitado, não tinha feito nada de errado. Então, quando as pessoas são indiferentes ou ingratas, né, ou tem esse tipo de reação, incomoda muita gente. Ou seja, a gente precisa aprender a lidar e, ao mesmo tempo, essas pessoas precisam aprender a ser gratos, né, por tudo que Deus tem concedido. E existe, Tá bom. né, me ajuda aí, o Bonde, a mutar aí, quem está de áudio aberto. Então, Bonde, por favor, ore por aqueles que são indiferentes, ingratos, e por nós, para aprendermos a lidar com esses comportamentos, porque Jesus, de novo, nos lembra que se amarmos aqueles que nos amam, que recompensa teremos, né? Até os pecadores amam os que os amam. Então, irmão, essa é a nossa vida cristã. Vamos tratar o nosso coração, né? Para não ficar angustiado quando alguém é ingrato com a gente ou indiferente. Amém, Bonde? Isso aí é a tal da longanimidade. É isso, isso. Vamos lá, pastor. Sim, ó Pai, te bendizemos mais uma vez nesta manhã. Gratos por estarmos aqui reunidos como irmãos nesse ajuntamento santo e unidos ao Senhor, ó Deus. E nesse tópico aqui, orarmos, ó Deus, pelas pessoas que não têm esse coração grato e que nos afligem muitas vezes. Isso é difícil realmente. Tratar uma pessoa que é ingrata é, é, é de doer o coração. Agora, Senhor, ajuda-nos, a mim, ao pastor Éder, a cada um, a termos realmente um ânimo longo, um ânimo bastante dilatado, como é o nosso tema, bem alargado, para que nós possamos suportar, para que suportemos essa condição das pessoas, daqueles que às vezes estão à nossa volta, mas que, ó Deus, dá-nos um espírito quebrantado, dá-nos um espírito de, de, de ajuda a essas pessoas.
E ensina-nos, ó Deus, a não esperarmos em troca o bem que fazemos. Ajuda-nos a fazermos o bem e deixarmos, ó Deus, que o Senhor faça a balança com relação a isso. Então, trata o meu coração também, o coração do pastor Éder, de cada um, nesse sentido, para que juntos, ó Deus, nós tenhamos realmente disposição de fazer o bem, e mesmo quando não recebemos, não uma troca, mas não, quando não recebemos o bem de volta, às vezes recebemos o mal de volta, que nós tenhamos realmente essa longanimidade de abençoar sem esperar nada em troca, mas que isso não aflija os nossos corações. Ensina-nos isso. É mais um pontinho, ó Deus, dentro do nosso dia a dia, do nosso agir e dos nossos relacionamentos. Ajuda-nos nisso, ó Pai. Ensina-nos isso e que o Senhor nos livre muitas vezes disso, que não esperemos nada em troca, mas que amemos, que trabalhemos, que façamos tudo para a honra e glória do Senhor, juntamente com o Senhor, abençoando. Essa é a minha oração, a nossa oração, já agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Amém, Augusto. Amém. amém. E muitas vezes essa ingratidão ou até essa indiferença vem de dentro de casa, né, irmãos? Então é um excelente território de treinamento para nós, né? Dos filhos, né? Ingratidão, indiferença, do cônjuge, né? Enfim, então essa palavra é forte, essa oração é importante, Bonde. E todos esses motivos de oração pelos quais nós oramos nessa manhã estão conectados a Filipenses 1:4, Filipenses 2, de 1 a 4, que são os versículos sobre os quais nós vamos estudar nessa manhã, irmãos, né? Continuemos aí Filipenses às quartas-feiras. Muito obrigado, Bonde, por ter me substituído esses 2 dias em que eu estava numa zona rural, né? Sem conexão direito, num acampamento, num sítio. Então, irmãos, Filipenses 2, de 1 a 4, eu leio na versão Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada, né? NAA. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, ou seja, Paulo aqui, ele está suscitando sentimentos e comportamentos dentro da igreja, entre as pessoas. Não é? Pessoal, se há alguma consolação de amor aí entre vocês, alguma comunhão do Espírito, profundo sentimento de afeto, sentimento de compaixão, então, aí ele pede, completem a minha alegria, irmãos. Eu que estive aí com vocês, né? Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Ele está chamando a igreja para uma unidade. Vamos, irmãos, andar juntos, mesmo sendo diferentes, vamos andar em unidade, uma somente. Nós somos diferentes, pensamos em coisas diferentes, mas temos Cristo como um único alvo. Todos nós temos esse mesmo alvo. E aí ele fecha essa passagem. Não façam, exortando, chamando a igreja a um comportamento diferente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos. Eita, isso aqui é forte, hein? Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Para mim, isso aqui foi muito forte quando eu preparava para essa manhã, porque voltando de Belo Horizonte, as crianças muito doentes, uma viagem difícil, né?
E Heloísa extremamente estressada com a situação, né? E será que eu estava entendendo, né, aquele momento dela, dada a situação difícil com os filhos, as noites difíceis, os momentos no hospital muito ruim lá em Belo Horizonte, público, enfim, né? E será que eu consegui, né, colocar os interesses do meu próximo à frente dos meus interesses ali, né? Foi difícil, irmãos. É difícil isso aqui, né? Mas é um convite de Paulo para nós. Então, Paulo destaca nesse momento a centralidade dos nossos relacionamentos com os outros. Caminhar com Jesus não é algo que fazemos sozinho, não, irmão. Caminhada com Jesus é esse ombro aí, né? É estar junto, é, é lidar com as diferenças dos outros, com as limitações dos outros, com as picuinhas dos outros. Andar com Jesus não é andar sozinho. Jesus nem mandava ninguém sozinho, ele mandava de dois em dois, né? Então é isso. Essa viver em unidade é lidar com essas diferenças. E tem uma autora que chama Annie Lamott, que ela fala um negócio interessante. Presta atenção nessa frase. Você pode presumir com segurança que criou Deus à sua própria imagem quando descobre que ele odeia todas as mesmas pessoas que você odeia. Então, talvez a gente elenque um grupo de pessoas que a gente odeia. Não, aquilo ali, rapaz, eu queria até que morresse. Nesse momento, talvez você está criando um Deus que odeia um grupo de pessoas, né? Que a luta dele é contra um grupo de pessoas, e aquele grupo de pessoas ali eu posso odiar, né? Nesse momento, talvez você criou um Deus que se adequa aos seus interesses. Porque o Deus da Bíblia, ele nos ensinou que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A gente não tem inimigo de verdade, a gente tem que amar e orar por aqueles que nos perseguem, como a gente leu nessa manhã. Então, irmão, a gente precisa voltar e falar assim, peraí, quem que é esse Deus da Bíblia aí que eu sirvo mesmo? Como é que ele reage contra as pessoas que pensam diferente de mim, que agem diferente de mim? Né? Porque se Deus ama a todos, como nós podemos ser parecidos com ele e caminhar em unidade com os outros, mesmo quando achamos difíceis essas pessoas, difíceis de lidar, né? Então, lembremos, né, contra quem é de fato a nossa luta. Então, essa chave para a unidade, segundo Paulo, está na humildade. A chave para que a gente ande junto está na humildade. Então, quando a gente ora nessa manhã pelos pecadores, a gente está olhando, né, por aquele criminoso, mas a gente está orando por nós também. Quando a gente ora por pessoas arrogantes e orgulhosas, como Saulo orou, a gente está orando pelos momentos que nós somos orgulhosos e arrogantes também, né? E por aquelas pessoas que são ingratas, muitas vezes nós somos ingratos, mas como é que a gente lida com aqueles que são ingratos? A gente aprendeu a lidar com eles como Jesus lidou conosco, lida conosco, que somos ingratos, que negamos Jesus muitas vezes, mesmo ele tendo feito tudo por nós. Então, esse convite é extremamente contracultural, gente. É contra a nossa cultura dos dias de hoje. É contra o que nós aprendemos na rua, no escritório, no trabalho, na escola, na TV, na internet. É contra. É colocar o outro primeiro. É aprender a lidar com essas pessoas difíceis. É amar essas pessoas difíceis, né? E eu aprendi um pouco com você, Alan, nisso. Eu já vi você muitas vezes pegando pessoas assim, que o grupo geral rejeita, e você fala assim, não, peraí, eu vou trabalhar com essa pessoa. Então, nós precisamos, sim, tratar os nossos pecados, esses comportamentos, e aprender a lidar e a amar essas pessoas, valorizando as necessidades dos outros acima das nossas necessidades. E isso, meus irmãos, começa dentro de casa, não para, né? Passa aqui pelo meu escritório, onde eu estou agora, passa pela escola, pela faculdade, pela igreja, né? A colocar as necessidades dos outros acima das nossas. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira, te ajude e te dê oportunidades de exercer amor, bondade, generosidade para pessoas que vão ser ingratas com você nesse dia, arrogantes. Quem sabe Deus vai te dar essas oportunidades hoje, né? De te colocar diante de pessoas arrogantes, orgulhosas, ingratas,
né? Pecadoras com a etiqueta lá, né? Pecado, pecadão, né? Enfim, que Deus te abençoe e te dê muita graça nesse dia. Vai com Deus, em paz.